Olá! Alguns sistemas operacionais eles são meio limitados em compatibilidade com algumas coisas e também pela limitação de segurança que eles têm. Nós temos o Linux, que ele não, que na maioria das vezes as pessoas não conseguem instalar jogos que você roda no Windows. Você até pode instalar, mas você tem que fazer algumas gambiarra para você conseguir fazer isso. Não é um recurso nativo que você tem nele. Quem usa o macOS também, o sistema operacional da Apple, também tem alguns probleminhas, porque muitos jogos, muitas coisas, muitos programas não são compatíveis com ele, justamente porque ele tem algumas limitações que impedem com que as pessoas consigam instalar esses softwares nele. E o Windows 11 ele seguiu pelo mesmo caminho e ele também não consegue permitir que algumas pessoas façam algumas coisas nele, inclusive a própria instalação do sistema operacional, justamente porque ele tem também requisitos de segurança, porque ele é um sistema mais seguro. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês por que ele está indo tão mal. Ele está indo justamente mal nas pesquisas e na a adesão dos usuários. Ele tem 23% só de mercado até o presente momento, 2 anos depois do lançamento dele, justamente porque ele é mais seguro que o Windows 10. É isso que a gente vai discutir logo depois da vinheta. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no Sérgio Tech e você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, gente, eu tava dando uma olhada aqui na internet hoje, eu tava dando uma olhada aqui no site aqui que é do Adrenaline, né, que tá tendo aquele evento lá que é lá de jogos, computadores que tá tendo lá em São Paulo, né? E aí eu caí de paraquedas numa matéria aqui que é do Fábio Fai, que é esse rapaz aqui. O Fábio Fai tem mais ou menos a minha idade, ele é macaco velho também, então ele é lá do... A gente é lá da época que o computador a gente ligava na base da manivela, sabe? Então a gente passou por tudo até perrengue que tem lá em computador. Então eu gosto bastante de ler as matérias dele aqui. Esse aqui é o site aqui que é do Adrenaline, né? E ele tá falando aqui o seguinte, ó. O Windows 11 ele tá flopando, ou seja, ele tá caindo no desgosto, no desuso dos usuários, justamente porque ele é mais seguro. E eu tava pensando isso esses dias mesmo. Falei, poxa vida, se o Windows 11 ele não tivesse tantos requisitos, tanta frescura para você instalar no seu PC, talvez vocês não vissem ele com apenas 23% de adesão com os usuários, né? Agora o meu cachorro começou a latir aqui, chegou gente aqui embaixo, vai ser uma beleza. Tomara que o microfone filtre esse áudio para vocês, que vocês escutem só a minha voz. Mas justamente por causa dessa limitação dele, as pessoas não estão conseguindo instalar em qualquer computador, ou seja, você precisa ter um computador um pouco mais moderno, que tenha todos os requisitos de segurança que ele pede, ou seja, você fica meio limitado com o uso que você pode ter do Windows 11. E é justamente isso que ele está comentando aqui nessa matéria aqui, né? Que até hoje, eu tô gravando o vídeo no dia 15 de outubro de 2023, né? Até a data de hoje, ali o Windows 11, ele tem apenas 23% de adesão. Eu até já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso na semana passada, inclusive, entre os computadores que a gente tem. Dentro da Steam, que é a loja de jogos ali que é para PCs, onde também tem uma análise, dentro da Steam o número é diferente. Dentro dela, o Windows 11 ele está com 35 ou 37% de adesão dos usuários. Ele está quase chegando na metade ainda. Mas no meio corporativo, ou seja, quando você pega empresas, pega usuários, pessoas comuns que estão em casa, que tem só um computadorzinho que tem o sistema operacional ali,
Nesses casos, o Windows 11 ele está com 23% só de adesão. Isso aqui é bem complicado, né? Depois eu vou até deixar o link dessa matéria aqui na descrição para vocês olharem depois. E é justamente isso aqui. Como ele é mais seguro, ele tem mais limitações, ele tem mais portas fechadas para invasores, para alguns vírus, para algumas coisas que podem dar bem ruim no seu computador. Ele precisa ter o hardware que tem algumas coisas para que ele funcione. Ou seja, você tem que ter o TPM 2.0 para você, teoricamente, porque dá para você passar por isso, para você bloquear algumas coisas, para você salvar senhas sem as pessoas terem acesso a essas coisas, esse tipo de proteção que você pode ter, né? Isso daí, ele usa uma criptografia que ele salva esses dados, essas informações dentro do chip TPM 2.0. Então, em teoria, se você copia uma senha lá no seu clipboard, lá, por exemplo, ou quando você loga na sua conta do Office, loga na sua conta do Windows, os seus dados estão protegidos dentro do chip TPM 2.0. Então, na teoria, é muito mais complicado para uma pessoa conseguir roubar esses dados do que em um computador que não tem esse chip, que não está usando ele. Então, é por isso que ele é mais seguro do que o Windows 10. Ele tem essas funcionalidades que deixam o sistema operacional mais seguro. Ele também exige que você tenha o boot seguro também para impedir que alguns vírus e alguns hackers consigam pegar dados do seu computador na hora que você está ligando o PC. Então, logo no boot já do Windows, naquela hora que você vê o logotipo ali do Windows, ele já está usando a segurança do Windows. Então, ali você já está protegido. Então, ele tem essa função também. O Windows 10 e o 11 também tem essa parte que é de TPM 2.0, o boot seguro, essas coisas existem também. Até no Windows 8 existe, se não me engano até no 7 tinha isso. Mas ele não vinha ativado por padrão, então a maioria das pessoas não usava. Então não adianta nada você ter a funcionalidade se ela está desligada no seu PC, ou seja, não tem segurança, você continua aberto ali e os caras fazem o que quiser. No 11 é diferente, ele obriga você a estar com isso ativado. Então se você não tem no computador, ele não deixa nem você instalar, né? Na teoria, porque dá para você burlar isso. Eu até ensinei em vários vídeos aqui do canal como que você faz isso. Mas no mundo perfeito, no que a Microsoft desenhou, no projeto dela, os computadores têm que ter isso e na teoria dela as pessoas não vão burlar esses recursos. Então, na teoria, quando você tem um computador totalmente compatível com esses recursos e que você deixou ativado esses recursos, o seu computador está sim muito mais seguro do que está quando você está usando o Windows 10. Tem bem mais segurança ali, dá muito mais trabalho para alguém roubar um dado seu usando o Windows 11 do que uma pessoa que está usando o Windows 10, né? Aí você fala, mas tem pessoas que perdem o canal do YouTube, isso são outras coisas. Por exemplo, ali esse negócio lá do YouTube, por exemplo, uma das maneiras que os caras têm é copiar o cache do seu navegador, e aí ele copia igualzinho logo em outro computador lá na casa dele, e esse computador entende que é o seu computador, então ele passa por todas essas partes, não é relacionado com Windows, né? Então aí você tem que ter um antivírus, tem que ter algumas proteções para você impedir que isso aconteça, e também deletar o cache toda vez que você fecha o navegador também ajuda pra caramba. Mas a gente nunca está 100% seguro com nenhum sistema operacional, seja ele o Windows, seja ele Linux, seja ele o macOS. Qualquer um vai te dar dor de cabeça um dia ou outro. O Windows dá mais, porque ele tem mais gente usando. Isso é pura matemática, é estatística. Não tem como você ter menos problemas do que o Windows, você ter mais problemas do que o Windows se você tem menos gente usando o seu sistema operacional, né? Então o 11 ele tem principalmente, né, o TPM 2.0, né, que é o principal que pegou muita gente. Tem também o boot seguro, né, que eu não sei se ele citou aqui na matéria. Mas tem o boot seguro também, tem a limitação de memória RAM que você tem que ter. Ele exige que você entre com uma conta da Microsoft para você logar na sua conta. Por quê? Porque provavelmente a conta que você loga no seu computador, que é da Microsoft, ela também entra criptografada também. Então os dados que você usa com a sua conta da Microsoft, eles não ficam passeando por aí, eles ficam protegidos com o servidor dela. E ele usa alguns recursos, né, como o BitLocker, por exemplo. Esse Windows Hello aqui, ele é interessante para segurança também, quando você tem
algum hardware no seu PC que é de segurança, por exemplo, que ele tenha câmera infravermelho. Aquela Logitech Brio 4K, ela tem o recurso que é de infravermelho para você usar o Windows Hello. Tem alguns sistemas também que são de impressão digital. Alguns laptops tem também isso, que você pode pôr o dedo, né? Igual você faz com o celular, que você destrava o computador com a impressão digital. Eles fazem parte desse Windows Hello aqui. E isso aqui é bem legal. É uma camada a mais de segurança que você tem no seu PC. Por exemplo, esse que ele lê com a câmera infravermelha. Tem que ser você sentado na frente do seu PC e ele vê que é você mesmo. Ele não funciona se você pegar uma foto da pessoa e botar na frente da câmera. Ele faz uma análise 3D do seu rosto para ver que é você que está se mexendo tudo, para ele desbloquear o computador. E quando você levanta e sai da frente dele, ele na hora bloqueia o PC. Ou seja, se você trabalha em algum escritório, coisa assim, esse tipo de segurança é muito legal de você ter no Windows. O Windows Hello, se não me engano, dá para você usar também lá no Windows 10, tá? Que essas câmeras infravermelho, com tecnologia assim, já existem desde lá do Windows 10. Então eu acredito que existe nele também esse recurso. Mas é aquela coisa, você precisa usar para você ter essa segurança que as pessoas tanto falam, né? Então isso aqui é legal. E o que acontece? Tem um monte de hardware que é de alto desempenho, né? Que eu já falei aqui trocentas vezes aqui no canal, né? Por exemplo, você pode ter um Ryzen 7800X lá, que tem 8 núcleos e 16 threads, ter 64 GB de RAM e você nativamente não consegue instalar o Windows 11 nele, porque ele não tem alguns recursos de segurança que o Windows 11 necessita. Se você tem um Core i7 aí 6700K, como é aquele outro computador que eu tenho, ou você tiver um 7700, por exemplo, né, o Core i7 7700, que é um excelente computador até hoje, né? É um ótimo PC, ele não deve nada para esses modernos. Você só vai notar a diferença deles quando você for abrir uma coisa que precisa de muitos núcleos, muito poder lá de processamento. Para você usar ele normalmente, a diferença dele para um Ryzen 9, por exemplo, para você navegar na internet, ver vídeos, abrir as páginas que você quer, editar texto, planilhas, etc, é zero. Você não nota a diferença entre um e o outro, porque ele é bom o suficiente para isso. E as pessoas que têm um computador desse não conseguem instalar nativamente o Windows 11, justamente por quê? Porque ele não tem a segurança que é o TPM 2.0 nas placas-mães dele. E também tem algumas coisas que o processador não tem, algumas instruções que eles precisam para que o Windows 11 funcione. E essas instruções me deixam emocionado e eu vou tomar água, pera. A garganta vai ficando seca conforme eu vou falando aqui. Então, esse é mais uma das coisas que bloqueia muita gente de usar o Windows 11. Por quê? Por causa da segurança dele. Ou seja, é aquela coisa, você quer ter um sistema mais seguro, que ele proteja melhor os seus dados, que você tenha mais confiabilidade quando você está usando o seu computador, mas você precisa abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você precisa ter o hardware que vai dar suporte para ele funcionar certinho. Você precisa ter tudo isso. Você não vê ninguém que tem um macOS reclamando quando a Apple lança um novo sistema operacional que não é compatível com o Mac mais antigo deles, né? Não da geração passada, às vezes, sei lá, 2, 3 gerações atrás, às vezes, né? Ele não é compatível com aquele sistema operacional. E aí você não vê essas pessoas lá reclamando, mas poxa, eu queria usar. O que a pessoa faz? Ela vai lá e troca o computador dela, quando ela tem grana. Bom, geralmente quem tem um Mac de 15 mil reais tem dinheiro para comprar um computador novo todo ano, né? Então, o que acontece? A pessoa vai lá e compra um computador novo, que tem todos os requisitos de segurança que ele precisa e usa. É isso que a pessoa faz. A gente vê acontecer a mesma coisa com o telefone celular Android também. Não só Android, como os próprios telefones da Apple também. O que acontece com o Android? Você tem geralmente suporte, quando você compra lá um telefone da celular, para mais um update lá mais um, no máximo 2 updates lá do Android, por exemplo. Então, se você tem lá um telefone que é de 2019, você tem suporte até o Android 10, Android 11, alguma coisa assim. O 12, o 13 e o 14, que já vai sair agora,
já esquece que você não vai conseguir colocar no seu celular, só se você fizer alguma gambiarra. Mas ele nativamente ele não vai funcionar no seu telefone celular. Por quê? Porque ele vai precisar de um hardware mais potente, ele vai precisar de mais memória, às vezes o seu telefone não tem, ele vai precisar de algumas instruções de segurança para proteger o sistema operacional, que às vezes esses telefones não têm. O que que acontece? Você não instala, eles nem mandam para vocês esses updates. Se você quiser usar o Android 14, o Android 13, esses mais novos, e você tiver, sei lá, um Moto G, que é da 7ª geração, você não vai conseguir instalar, você vai ter que comprar um telefone novo. E você não vê esse povo, né, todo assim reclamando: poxa, mas o meu telefone ficou velho e ele tá bom ainda, dá pra usar. Teoricamente daria, mas as empresas preferem fazer isso também. Tem um marketing para ganhar mais dinheiro também, isso aí a gente não pode esquecer, né? Mas as pessoas preferem fazer isso para que as pessoas troquem lá o hardware lá de uma vez, até porque a vida útil lá de um telefone hoje em dia é de 3, 4 anos no máximo, né? E aí você troca o hardware inteiro e você tem todo o suporte nativo para aquilo lá. Vai acontecer a mesma coisa quando chegar o Windows 12. Ou o Windows 12, na teoria, tá, pelo que a gente está vendo até agora, eu acredito que ele não vai ser diferente do 11 nos requisitos, tá? Ele talvez vai exigir um pouco mais de memória RAM. Lá o Windows 11, ele pede, se não me engano, 4 GB de RAM, que é o que ele pede. Tem até aqui embaixo, aqui, ó. Aqui o Fábio aqui pôs aqui pra gente aqui embaixo, ó. Ele pede aqui um computador que tenha 4 GB de RAM. Eu já acho pouquíssimo. Cara, se você tem um Windows 10 hoje, 4 GB de RAM você sofre. Principalmente se você não tiver um SSD. 4 GB de RAM é quase tortura usar o computador. Ele fica muito lento para você abrir as coisas, para você fazer as coisas, ó. O computador, ó, ele precisa ter o chip, né? A parte gráfica dele, né? A parte que é de processamento dele, ele precisa ter 1 GHz com 2 ou mais núcleos. Ou seja, se você tiver um Celeron que tem 1 GHz só, que deve ser um inferno para você usar, mas que tenha as instruções de segurança que o sistema operacional pede, ele funciona. Ou seja, então você vê aqui, por exemplo, um Ryzen 7 1800X, por exemplo, com 8 núcleos e 16 threads a 3 e pouco GHz, ele não consegue rodar o Windows porque não tem as instruções, não porque ele não é forte o suficiente, porque um Ryzen desse atropela, mas atropela com gosto. Ele é tipo você passar com um trator em cima de uma formiga, comparado com um processadorzinho de 2 núcleos com 1 GHz. É um monstro perto de um processador desse, mas esse pequenininho aqui, essa formiguinha aqui, consegue ter suporte do Windows 11, justamente por causa das instruções que ele tem de segurança. Então essa que é a diferença. Não é tanto assim, porque o meu computador tem tantos núcleos com tanto GHz, eu tenho 64 GB de RAM. Você tem os requisitos que o sistema pede de segurança? Não, então não adianta nada você ter tudo isso se você não tem todas essas instruções que ele pede. É isso que a Microsoft pelo menos diz pra gente, né? O armazenamento dele é basicamente a mesma coisa. Se não me engano, o Windows 10 eu acho que ele pedia 20 GB de espaço, o que é o mínimo que ele pede, e o Windows 11 são 64 GB de armazenamento. A Microsoft, ela não fala aqui, tá? Mas ela não só recomenda, mas ela considera grandemente que você use um SSD, tá? O Windows 12 parece que uma das coisas que eles vão mudar nele é que eles vão exigir SSD para ele também, tá? Porque realmente, hoje em dia, você que usa o Windows 10 e usa o Windows 11, o SSD ele é quase que essencial. Se você não tem um SSD, você está deixando de desfrutar de 99% do que o seu computador pode oferecer para você. O SSD nesses sistemas operacionais muda muito o jeito que o computador funciona. Se você não tem um SSD, provavelmente quando você liga o seu PC, você vê que ele fica um tempão lendo as coisas para você poder abrir alguma pasta, para você abrir o navegador. No segundo que você ligou o PC, se você clica para ele abrir o Google Chrome lá, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai levar pelo menos 1 minuto para ele abrir para você o Google Chrome logo na hora que você acabou de ligar o PC. Por que isso acontece? Porque ele está usando todo o seu HD para ele ficar lendo os caches, fazer um monte de coisa que ele precisa fazer ao mesmo tempo, para que o computador fique estabilizado para você usar. E como ele é limitado, porque ele tem aquela agulhinha que ele fica lendo aquele disco, ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
O SSD, ao contrário disso, não. O SSD, ele lê tudo ao mesmo tempo e você consegue, em 10 segundos depois que você ligou o PC, abrir qualquer programa que ele não vai travar. Essa é a diferença. É por isso que o Windows 11 e o 10, eles são muito mais funcionais quando você tem um SSD instalado no seu computador, né? Tem a parte gráfica aqui, na placa gráfica, que tem que ser compatível com DirectX 12, né? Qualquer placa que eu acho que é depois de 2012, acho que já tem compatibilidade com o Windows, com o DirectX 12. Então, esse daí não vai ser um grande empecilho para 90% das pessoas. Uma tela com uns 720p, o que é bem tranquilo. Hoje em dia você nem encontra mais uma tela que é inferior a isso para você comprar, né? A maioria das telas que você acha hoje são as telas que são Full HD, né? Que é o famoso 1080p. Então talvez é mais uma coisa mais tranquilo que você tem, né? Tem aquela história, né? Poxa, mas eles colocaram mais segurança para forçar a gente a comprar novos produtos? É possível, gente. Eu não duvido de nada, não. Eles poderiam ter feito essas proteções tentando usar tecnologias com software, fazendo algumas coisas assim, né? Mas eles preferiram já fazer toda fazer esse cambalacho justamente para forçar a pessoa a trocar o hardware lá de uma vez, para tipo dar um boot até no usuário, né? E zerar que daqui para frente todo computador teoricamente vai ter esse recurso, então vamos deixar isso como padrão. Tanto que tem alguns jogos, né, que eles até citaram aqui, ó, que o Valorant e o FIFA 2023, eles não rodam lá no Windows 11 se você não tiver o TPM, que esses jogos exigem isso. Deve ter algum cambalagem que você faz para você usar sem ele, tá? Eu só tô falando aqui nativamente. Mas se você usa o Windows 10, você pode usar sem o TPM 2.0. Então, isso aqui que é meio estranho quando você vê alguns softwares que vê com essa frescura, né? O Windows 11 pedir, tudo bem, porque ele é o sistema operacional. Então, ele só vai funcionar se você instalar com esses requisitos. Mas se você vai instalar um jogo que funciona lá no Windows 8, Windows 10 e também no 11... não tem por que você exigir que a pessoa que está no 11 tenha o TPM 2.0, porque quem vai jogar no 10 não tem. Então para que essa frescura? Então algumas empresas fazem isso daqui, não entendo por quê. É muita sacanagem, né? E também é fácil você instalar o Windows 11 em qualquer PC. Eu já fiz uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal de diversas maneiras. Inclusive semana passada eu postei um vídeo aqui mostrando como que você instala com o novo método que os caras lá descobriram, que você pode pôr em qualquer computador. Até eu fui um dos primeiros que fez o vídeo falando sobre isso lá em 2021. Foi no dia que eles anunciaram lá o Windows 11, que estava na versão beta. Eu instalei ele em um computador que tinha 12 anos de idade, pulando os requisitos que era o TPM 2.0. E deu certo, lá funcionou até. É um dos vídeos mais vistos aqui do canal, inclusive. Dá para você fazer isso. Não tem, tem como você burlar isso. Mas aí eu chego no ponto que eu queria chegar nesse vídeo aqui. Você tem um computador que não é totalmente compatível com os requisitos que o Windows 11 pede, especialmente os de segurança, que é o TPM 2.0 e o boot seguro, que é a BIOS UEFI, né? Aí você burla todos eles, você desliga todos esses recursos que são de segurança e você instala o Windows 11 nele. Fica a mesma coisa que você usar o 10. A segurança que você teria, todos os benefícios que você teria dele, você está abrindo mão, porque você não está usando esses benefícios que ele está dando para você. Você vai ter o benefício da nova interface gráfica, que eu acho, por exemplo, o menu iniciar do Windows 10 muito mais legal do que o do 11, diga-se de passagem. Mas você vai poder usar essas coisas no seu Windows. Mas a segurança, que é o principal foco da Microsoft, está totalmente desligado, então você não vai ter a mesma segurança que uma pessoa que tem um computador todo configuradinho certinho para o Windows 11 vai ter. Essa que é a diferença que eu sempre falo para vocês aqui. Às vezes, se você está usando o Windows 10 aí e o seu PC tá legal, você tá se divertindo com ele, ele tá tranquilo para você fazer as coisas que você gosta,
às vezes não compensa você ir para o 11, compensa você continuar no 10, porque no 11 você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer algumas gambiarras para você poder instalar, se ele não for compatível, né? E você vai ficar basicamente com Windows 10 com uma skin nova, é isso que você vai ter, né? Vai ter alguns recursos novos, como o novo explorador aqui de arquivos, o novo gerenciador de tarefas, o bloco de notas com modo escuro, que salva as coisas automaticamente, o novo Paintbrush, a inteligência artificial, todas essas coisas vão existir. Mas você não vai ter a segurança que você teria se você estivesse usando o Windows 11 com um hardware que é totalmente compatível com ele. Às vezes você usando o 10 você vai estar mais seguro até do que o 11, porque no 10 ele já foi feito para aquele hardware que você tem. Então tem essas trocas que a gente vê entre uma coisa que você quer e uma que você tem que abrir mão, dependendo do que você for fazer com o seu computador. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo já ficou muito grande. Escreva depois embaixo aqui nos comentários se vocês concordam comigo que o Windows 11 ele é mais seguro, e também concordo com o Fábio Faia aqui, se o Windows 11 ele é mais seguro porque ele tem menos usuários, justamente porque a Microsoft quis colocar segurança nele, ou ele não é tão usado assim porque as pessoas simplesmente não gostaram dele. Eu acredito que muita gente aí que até fala mal do Windows 11 queria muito testar o sistema operacional e fica falando mal dele justamente porque o computador não está compatível e a pessoa fica com raiva porque a Microsoft não permite instalar. E eu entendo perfeitamente, porque eu também ficava muito estressado quando eu via que o meu Core i7 6700K, que estava rodando a 4.4 GHz, não poderia rodar o Windows 11 porque ele não era compatível com ele. Escreva depois embaixo aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do Sérgio Tech, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom, pessoal? Eu posto vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração ver-os aqui no próximo vídeo que eu postarei, que se Deus quiser, amanhã, tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês, eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!